A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos, vamos começar aqui mais um estudo da Palavra de Deus, né? O Apocalipse. Nós estamos trazendo um ensinamento sobre o milênio, amém? Bom, ontem nós falamos sobre... estávamos ainda falando do milênio, né? E a última palavra que eu disse foi: uma vez removidos os efeitos da maldição, o solo produzirá alimentos em grande abundância. Não haverá mais escassez de alimentos e nem fome. Tudo isso vai acontecer no milênio. Porque quem vai estar governando é Cristo. Não pode haver falhas nesse governo, concordam comigo? Bom, a lei do Senhor será obedecida por todos os povos. Essa legislação, meus irmãos, apesar de ser bondosa e gentil, também será firme, né? Senão as pessoas abusam. Lembre-se que no milênio vai ter aqueles que já subiram para o céu e vão descer, e vai ter aqueles que vão nascer sobre essa terra, entendeu? E aqueles que vão restar ainda, porque Deus ainda não destruiu o planeta. Eu vou fazer um pequeno desenho aqui para você entender. Olha só, nesse momento nós estamos antes dos 7 anos finais da terra, antes do milênio. Então o que acontece? Jesus vai, eu vou desenhar para você entender. Jesus vai aparecer, ele vai arrebatar a sua igreja. Enquanto ele levar a sua igreja, aqui na terra vai começar a contagem de 3 anos e meio. Esses primeiros 3 anos e meio, o anticristo, o falso profeta e a besta vai aparecer, vão fazer milagres mirabolantes, vai convencer o mundo e trazer paz à terra. Mas, quando terminar os 3 anos e meio, aí o Senhor vai começar a derramar, meus irmãos, a sua ira, que é o estudo que eu já trouxe das 7 trombetas, 7 taças, né? Então, os 7 selos. Quando acontecer tudo isso, vai começar então o início dos 3 anos e meio finais. São 3 anos e meio de paz que Satanás vai trazer, que é uma paz ilusória. Ele vai quebrar o acordo com 3 anos e meio. Quando ele terminar os 3 anos e meio, vai começar os 3 anos e meio da ira de Deus também. Aí, meus irmãos, vai completar 7 anos. Quando completar 7 anos, Jesus vai descer na terra com os seus escolhidos, seus santos. E aí vai acontecer a guerra do Armagedon e tudo que eu vou falar mais pra frente. Mas eu, por enquanto, quero falar do milênio. Porque vai iniciar, meus irmãos, o milênio, né? Então, eu tô falando pra vocês as características do milênio. Tá entendendo? Então, o resultado disso tudo será julgamentos perfeitos e perfeita justiça. Todo aquele que se recusar a obedecer será punido, meus irmãos. Então, teremos pessoas ainda que não foram completamente salvas, né? E nem mudadas ainda. Os súditos do rei, nesse reino terrestre, ao que parece, serão os sobreviventes da grande tribulação. É o que nos parece, porque é o que o texto nos aponta. A paz será uma das características fundamentais desse reino milenar, porquanto o governante será o príncipe da paz, o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem a maligna influência de Satanás, não haverá mais guerras. Isaías 11, vamos dar uma olhadinha? Isaías 11, tá com a sua Bíblia aí? Isaías 11, versículos 6 e 7, cadê? Opa, não posso me perder não. Aqui, ó. Isaías 11, achei 11. 6 e 7. E morará o lobo com o cordeiro. Aonde você já viu que um lobo vai morar com um cordeiro? O lobo vai devorar o cordeiro, se for no tempo de hoje. Mas lá no milênio não vai ter mais essa guerra. Então, morará o lobo com o cordeiro e o leopardo com o cabrito se deitará. Quer dizer que o leopardo não vai sentir mais desejo de se alimentar do cabrito. Ambos vão dormir e comer juntos ali e acabou. E se deitará também com o bezerro. E o filho do leão e a nédia ovelha viverão juntos. E um menino pequeno os guiará. Quer dizer, as crianças vão poder estar perto dessas bestas feras que não vai acontecer nada, porque estarão no milênio. Verso 7. A vaca e a ursa pastarão juntas, e os seus filhos juntos se deitarão. Então, não haverá mais, porque os animais, na verdade, o leão, ele não comia carne.
Eu estou falando do leão, mas você pode enquadrar com outros animais também. Ele não se alimentava de carne, eles comiam da relva, eles comiam do capim. Mas, com o pecado entrando no mundo, eles começaram a se alimentar de carne, meus irmãos. Então, verso 7. A vaca e a ursa pastarão juntas e os seus filhos juntos se deitarão. E o leão comerá palha como boi. Viu aí? Então, não haverá essas guerras mais, meus irmãos. Olha aí. Aparentemente, os crentes remidos ajudarão a administrar os negócios do reino. Como, meus irmãos? 1000 anos. Nós não estamos falando de 10 anos, 20 anos, 100 anos não, tá? Faz um cálculo. O ser humano ele consegue viver pelo menos até 70 anos. Se ele se esforçar um pouquinho mais e cuidar da sua saúde, ele chega aos 100. Mas 1000 anos a pessoa vai viver? É isso que a Bíblia está apontando. Será 1000 anos de reinados dele. E aí o que vai acontecer? Não é que nós vamos viver os 1000. Esse mistério o próprio Senhor Jesus deixou para falar lá na frente. Mas os remidos que não vão morrer mais, vão viver os 1000 anos. Por exemplo, eu morri, fui arrebatado, fui para o céu, desci com Cristo. Teria necessidade de eu morrer de novo? Então eu não morro mais. Tá entendendo? Porque aqui ele vai estar com os remidos dele. Que ele falou que nós reinaremos com ele. Então, nós que estivermos lá no céu, eu não creio que será todos, mas ele vai escolher os dele, que vai ajudar a governar aqui na terra. Quando ele descer com os remidos, existe um povo aqui que ainda não conhece o Senhor. Estamos pertinho do final do mundo. Olha o tempo que vai vir. E aí, quem é que vai ajudar o Senhor a reinar? Porque o Senhor Jesus, ele vai ficar lá em Israel, no trono de Davi. Ele vai ficar lá. Então, o que vai acontecer? Quem é que vai ajudar a reinar? Porque o mundo é grande. Aí, meus irmãos, nós vamos ajudá-los a reinar. Mas nós que já morremos e ressuscitamos, não voltaremos a morrer. Isso é cálculo de inteligência. Nós não voltaremos a morrer. Mas aqueles que ainda não morreram, morrerão. E muitas mulheres lá terão seus filhos e continuarão. Tá entendendo? Imagina que hoje você tivesse descido na terra para trabalhar para Jesus. Então você vai olhar as pessoas que não são cristãs. Elas nascem e morrem, mas você permanece. Seria desse jeito. Desenhei bem desenhado, espero que você possa ter entendido. Os apóstolos governarão a nação de Israel. 1 Coríntios 6, 2 e 3, Apocalipse 5, 10, Mateus 19, 28 e 25, 31. O reino animal experimentar uma maravilhosa transformação. Os animais ferozes tornar-se-ão mansos, e os animais mansos não viverão atemorizados. Antes, todos viverão juntos, pacificamente, tá? A gente leu aí o Isaías 11, né? Deu para você entender. As pessoas espirituais, elas estudarão a palavra de Deus de tal maneira que o conhecimento de Deus tornar-se-á evidente por toda parte. Isaías 2, 3, 11, 9, né? Vamos lá, 11, 9, já que eu tô com Isaías 11 aqui, ó. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Porque, na verdade, meus irmãos, nós temos milhares de perguntas. Talvez Deus só respondeu uma, talvez. Mas nós temos 999 milhões ainda. Por quê? Porque tem muita dúvida, muita coisa que a gente gostaria de saber, não é verdade? Então o nosso conhecimento vai ser mais claro. Nós vamos entender muito mais coisas. Por que disso? Por que daquilo? Nós vamos entender. Então tem a promessa desse conhecimento aqui. Compreendeu? Então, Jesus governará todo o mundo. Ele reinará em Jerusalém, né? E Jesus cumprirá seu ministério de rei. Ele é rei, mas você já viu ele reinar em algum lugar? Ele diz que é rei, mas rei aonde? Então vai se cumprir essa palavra, ele vai reinar, meus irmãos. A glória do Senhor se encherá toda a terra, né? Então tudo isso vai completar o milênio. E o milênio da igreja, a igreja terá sido glorificada, que vai ter uma mudança. A igreja estará na Jerusalém celeste, né? E a Jerusalém celeste pairá sobre a terrestre. E quando os santos quiserem descer a Jerusalém terrestre, isso será possível.
compara com Gênesis 28, 12. O que o senhor está falando? Eu estou dando só um prenúncio aqui, que amanhã eu vou explicar para vocês o milênio de Jesus com o versículo, o milênio da igreja e o milênio de Israel. Ok? Mas isso vai ser só amanhã, meus irmãos, ok? Amanhã eu trago esse estudo para vocês. Deus abençoe a todos e fiquem todos na paz do Senhor Jesus.